Bom, um site que eu gosto muito de utilizar em várias das minhas aulas, principalmente relacionados a tecnologias aí, do ambiente web, é o site aqui do W3 Schools, tá? Então o endereço é w3schools.com. É um site que nós utilizamos aí para as nossas aulas, de HTML, de CSS, tá? De Bootstrap, várias tecnologias associadas aí, ao ambiente web, tá? Então JavaScript, tá? Olha só as linguagens aí, server-side, tá? Então do lado servidor, e entre essas linguagens nós temos aqui o PHP, tá? Então eu vou utilizar bastante desse site como um guia para as nossas aulas, tá? Com o passar aí, das nossas aulas, das nossas semanas, a gente vai vendo aí muito do que tem nesse tutorial aqui, olha, bem gigante, de opções aí relacionadas ao PHP, tá? Então a gente tem muita coisa aqui. Vamos começar então aqui em PHP Home, tá? Então aqui ele traz já uma breve explicação do que é o PHP. O PHP ele é uma linguagem de script do lado do servidor, tá? Então, como eu disse, ele vai funcionar do lado do servidor, tá? Então vamos sempre pensar aqui, quando eu tenho lá um exemplo de cliente-servidor, tá? Então, só para pegar uma imagem aqui, cliente, servidor, web, tá? Vamos abrir uma imagem aqui, só para a gente ter aí uma ilustração um pouco melhor aí, olha, tá? Então, vou pegar justamente isso, olha. Essa imagem aqui, ela é bacana para ilustrar aí, o que eu quero dizer. Então, quando eu tenho aqui, olha, o meu HTML, eu estou no meu browser, então no meu navegador, tá? Isso vai ser acessado por uma aplicação, por um servidor web. Tá? Então eu tenho justamente essa característica sempre, tá? O meu servidor web, tá? É onde vai estar aí o PHP, tá? O meu cliente é o meu navegador, tá? É o meu Google Chrome, é o meu Firefox, é o meu celular, é a interface, por exemplo, de um carro, é a interface, por exemplo, de uma geladeira e assim por diante, tá? Então eu tenho aí um exemplo de um navegador, acessando um servidor. Okay? Então é uma linguagem poderosa, uma ferramenta poderosa para a construção aí, de páginas web interativas e dinâmicas. É amplamente utilizada, é gratuita, é uma alternativa eficiente aí para competir aí, por exemplo, com a Microsoft. Tá? Então eu dei um exemplo agora há pouco do NSA, que ele é desenvolvido, com a linguagem C Sharp, onde é uma linguagem da Microsoft. O C Sharp é uma linguagem gratuita também, ele também vem no free, mas para que ela possa ser executada, ela tem a necessidade de rodar sobre um servidor da Microsoft, sobre rodar aquele IS que eu comentei aí, na aula aí anterior, na explicação anterior, ok? A última versão é a versão 7 aí, a versão estável aí do PHP, ok? A gente vai ver aqui, vários pontos, mas uma coisa que eu gosto muito nesse site, tá? É justamente o fato de poder aqui, testar os comandos do PHP dentro do próprio W3 Schools. Então, por enquanto, para as nossas aulas, a gente não vai precisar instalar nenhum programa. Ah, professor, eu fiquei sabendo que tem programas, como o AMP, o Champ e tantos outros aí que eu posso vir a utilizar para as nossas aulas. Sim, existe. Tá? A gente vai ver esses programas, mas daqui a algumas aulas, tá ok? Para a aula de hoje, na verdade, para essas primeiras aulas sobre PHP, nós vamos utilizar aqui, tá? O Try It Yourself do próprio W3 Schools, tá ok? Então, olha só para mostrar aqui, eu tenho um exemplo de código, tá? E quando eu clico aqui no Try It Yourself, tá? Vocês vão perceber que ele abre uma tela aqui, eu não sei se vocês já usaram esse site ou não, tá? Mas só para a gente olhar, olha, eu tenho desse lado uma página HTML, tá? Eu tenho aqui a área de script do PHP, que eu já vou vir a explicar melhor, tá? Mas eu quero que vocês analisem bem o que está aqui, olha.
É um arquivo HTML. Repare então que o doctype aqui, né? O ponto de exclamação e o doctype, ele determina que o tipo de arquivo é um HTML. Isso aqui especifica para o meu navegador que é um HTML5, tá? Pessoal, aqui é importante a gente deixar claro uma coisa, né? O PHP é uma linguagem cliente-servidor. Mas até a gente criar de fato as nossas primeiras páginas, a gente vai passar aqui por várias aulas, né, de aprendizado. Tá? Então, o ambiente que eu vou utilizar aqui ainda não é aquele ambiente, né, onde eu já vou estar criando uma página web. Eu preciso apresentar para vocês vários conceitos antes de criar as nossas páginas, né, web. Até porque, né, vocês ainda estão, né, a gente está aí, né, com um pouco tempo de aula lá na disciplina de DDW, né, enquanto a disciplina vai caminhando, a gente começa a caminhar aqui. Mas eu quero que vocês reparem bem, isso daqui é uma página HTML. Embora esteja faltando a parte do read aqui, se eu apagar isso daqui e colocar algumas informações, por exemplo, olha, como um H1, que é aí, né, uma tag para determinar um título para minha página, olha, minha página web, tá ok? E clicar aqui em Run, repare que ele vai mostrar aqui o conteúdo, então, do meu texto. Ele processa aqui, olha, eu já vejo aqui o resultado, tá? Então, eu venho aqui em P, tá? Barra P, e aí eu vou colocar, então, aqui, esta é a minha primeira aula de PHP. Porém, só estou utilizando, neste exemplo, HTML, tá? Então repare que eu coloquei isso dentro aí, né, de um parágrafo do HTML, usei a tag P, tá? Então olha só para vocês verem. Ele vai processar aqui e sempre vai me devolver um resultado. Eu posso vir a utilizar tudo que vocês estão aprendendo, né? Lá na disciplina de DDW, vocês podem trazer para cá, tá? Tudo vocês podem trazer para cá. Posso colocar, por exemplo, CSS aqui? Posso. Tá? Não sei se vocês já começaram com CSS ou não, mas olha só. Se eu vier aqui e colocar um read, tá? E fechar aqui o meu read, tá, ok? E colocar aqui, por exemplo, a tag P, tá? E eu vou falar que a tag P do parágrafo ela vai ser formatada em vermelho, olha, né? Color red, tá? Então a tag P do meu HTML, né, ela fica formatada, ok? Então repare que é um ambiente, tá? Opa, desculpa que eu fiz errado, né? Então tenho que pôr isso dentro de uma tag do style, né? Só adiantando um pouquinho aqui, né? Não sei se vocês viram ou não, mas só para adiantar que estamos assim. E aí agora sim, ó, ele vai colocar, né, o meu parágrafo em vermelho, tá joia? Então, esse ambiente é um ambiente para desenvolver as nossas páginas, tá? Então esse é o ponto principal aqui das nossas aulas. Eu não vou fazer uso, tá, de CSS aqui. Por enquanto, né, acho que sem passar aí talvez, né, 2 meses de aula, eu não vou fazer uso, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso, né? A gente vai usar o HTML aqui para as nossas aulas, tá? E aí a gente vai embutir o PHP, que ele vai vir aqui, né, olha, nosso primeiro comandinho de PHP, o PHP, né, ele tem que ser embutido dentro do HTML, e para embutir ele, olha, é muito semelhante a uma tag. Eu abro, né, o sinal de menor, eu coloco aqui o ponto de interrogação, especifico a palavrinha PHP, e aí eu quebro algumas linhas. Eu fecho essa tag com ponto de interrogação, sinal de maior, tá? E aí, aqui dentro, olha, tá? Eu vou colocar um Olá Mundo, tá? Só pra gente aí, né? Já que a gente está iniciando numa nova linguagem. Então, um eco aqui, Olá Mundo, tá? Fecho. A gente vai ver que, né, um comando PHP ele tem que vir, né, finalizado com um ponto e vírgula, tá? E aí, vamos lá. A nossa primeira mensagem em, né, PHP. Então repare que aqui desse lado eu tenho um parágrafo, né, um texto HTML, e aqui, olha, eu também tenho um texto, né, que ele vai ser aí, né, HTML, tá? Mas aqui ele foi feito, ele foi produzido através do PHP. Aqui, pessoal, a gente pode fazer uma comparação bem simples lá com o Visual G. Né? O comando echo, né, é o comando do escreva. Tá?
Então eu vou mostrar alguma coisa para o meu usuário, eu vou mostrar na tela, eu vou imprimir na tela alguma coisa para o meu usuário. É justamente essa a intenção do comando echo aqui, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, por enquanto só acompanhando comigo, daqui a pouco a gente faz juntos, tá? Vamos começar devagar, tá? Então, eu estou aqui no try-it, que é o que a gente vai utilizar sempre, tá? E aí, olha, né? Aqui agora a gente começa o nosso tutorial, tá ok? Essa página, ele vai trazer aqui, ó, inúmeros exemplos, ele vai trazer aí testes, né, relacionados a PHP, e ele tem aí, né, uma referência muito grande aí para a gente ir, né, abordando, para a gente ir utilizando, ir consultando para as nossas aulas, tá? Eu vou dar um next aqui, vocês vão perceber que ele vem aqui para a parte de introdução, tá? Fazendo uma breve introdução, né, ao PHP, tá ok? O que é o PHP? Bom, o que eu preciso? É necessário aqui. Olha. Então o PHP ele é executado no servidor. Tá? Então isso a gente já sabe. Tá? Então já sabe que eu vou ter que ter ele aí armazenado no meu servidor, eu vou ter ele sendo acessado através de um navegador. O que eu preciso aí, né, de conhecimentos básicos? Até porque, olha, são disciplinas diferentes. Eu preciso conhecer de HTML, tá? CSS e JavaScript. Na verdade, pessoal, vocês precisam conhecer apenas de HTML, tá? Então, tanto que o HTML está sendo trabalhado lá na disciplina de DDW, tá ok? Vamos deixar ele lá. Por enquanto, a gente vai usar pouco dele, né? E com o passar das aulas, a gente vai usando mais de HTML, mais de CSS, tá? E bem mais lá na frente, né? A gente vai fazer uso também de JavaScript, tá? Mas para nós aqui o que é necessário é justamente o HTML, tá bom? E aí, olha, né? Aí ele traz algumas informações. Então, o que é o PHP? O PHP é um acrônimo, então o que eu mostrei lá, né? Então, o acrônimo aí para PHP Hypertext Pré-Processo. Então, o primeiro P ele vem de PHP, o H ele vem de Hypertext e o segundo P ele vem de pré-processo. Aquela hora eu mostrei para vocês, né, no que ele é aí um acrônimo recursivo. Por quê? Toda hora que eu ler o P, ele significa PHP. Então, de novo, eu vou em PHP e ele entra numa recursão, tá? Que é um exemplo aí, né, de chamada de funções aí. Bem mais lá na frente a gente vai ver, entender um pouquinho melhor do que é, né, recursão. Mas é uma pegadinha, né? Os criadores do PHP deixou uma pegadinha justamente aí no nome, tá? O PHP ele é amplamente utilizado, é open source, tá? Então o que estava lá no meu slide, né, eu me baseei, né, desse site, tá? É uma linguagem de script que é executada do lado do servidor e ele é free. Pode ser aí feito o download dele normalmente utilizado numa boa, tá? É uma linguagem, né, incrível e popular. É poderosa aí, né, utilizada pelos maiores sistemas de blog aí, como por exemplo o WordPress, tá? Essa parte de WordPress vocês até estudam, né? É uma disciplina do curso de vocês, né, que vocês têm no terceiro ano, tá? E aí, por exemplo, né, o Facebook faz uso do PHP. Só para vocês terem aí uma ideia, né, para quem já assistiu o filme, né, da origem aí da rede social, né, ele começa lá no PHP, né, e ele faz uso ainda disso, assim como vários outros sites, tá? Então, um arquivo PHP, a gente vai ver que, por enquanto, a gente vai usar dentro do ambiente, né, aqui do W3 Schools. Mas quando a gente for criar fisicamente, né, no nosso computador, arquivos com PHP, assim como arquivos do Word tem que ter extensão doc ou docx, do Excel tem que ter o XLS ou XLSX, o HTML tem que ter extensão HTML ou HTM, os arquivos do PHP tem que ter a extensão .php, tá? Para que o servidor possa executá-lo aí, né, e devolver o seu conteúdo, tá bom? Então, o que eu vou poder fazer com o PHP? Eu vou poder gerar páginas dinâmicas, então, né, o que eu estou falando aí, né, já. Eu vou poder criar, abrir, ler, escrever, deletar, né, e fechar arquivos no meu servidor. Eu vou poder coletar dados, né, através de um formulário,
Tá? Então aqui um formulário, por exemplo, né, olha, eu vou abrir aqui o meu e-mail, só para ilustrar o que eu quero dizer aí de formulários, né? Então eu estou abrindo aqui o meu e-mail institucional, quando eu venho aqui acesso ao e-mail, né, ele vai trazer aqui, ó, mas só para mostrar, isso daqui é um exemplo de formulário, só para vocês verem. Então aonde eu entro aqui com o meu usuário e senha, ou quando eu venho aqui no Facebook, tá? facebookaqui.com, eu entro aqui com o meu e-mail e senha, isso daqui é um formulário. Tá? Então eu coleto essas informações para processar no servidor, para saber se a senha, para saber se o usuário está cadastrado e se a senha está correta. De repente meu usuário está cadastrado, mas a senha não está correta. Então isso aqui é um exemplo de formulário. Tá? E aí eu coleto essas informações e dou o devido tratamento. Ok? Então eu posso coletar dados de formulários. Eu posso enviar e receber cookies, tá? Então vocês já viram aí, né? Provavelmente quando vocês acessam um site qualquer, ele mostra lá, né? Se vocês aceitam cookies ou não. A gente trabalha isso numa parte mais avançada de PHP, não nesse começo. Nós podemos adicionar, deletar, modificar dados, né? Em um banco de dados, né, em sua database. Então, por exemplo, aqui, em um determinado momento da nossa disciplina, a gente tem aí uma integração com o MySQL. A gente passa a usar aí o MySQL como banco de dados. Tá? Então a gente vai cadastrar, a gente vai deletar, mas isso bem mais lá na frente, também é uma parte mais avançada. Tá? Nós podemos utilizar aí os controles de acesso de usuário, tá? Então também aí numa parte um pouquinho mais avançada, tá? E aí a gente pode encriptar dados também numa parte mais avançada. Aqui, pessoal, a gente precisa ir com calma, né? A gente começa, a partir de hoje, a criar páginas dinâmicas. Depois a gente passa a coletar dados, né, através de formulários, para só depois começar a trabalhar, né, com um banco de dados. Então, a gente tem uma sequência de aula, tá? Então, a gente vai ver tudo isso hoje? Não, né? Não vai, né? A gente começa aqui em cima hoje e fica aqui em cima algumas aulas, né? Depois a gente passa nesse outro ponto para coletar dados de um formulário e assim por diante a gente vai caminhando nas nossas aulas, tá bom? Então, aí tem mais algumas justificativas, né? O porquê de PHP, um fato é que ele executa em qualquer sistema operacional, em qualquer plataforma, né? Então Windows, Linux, Unix, Mac e inúmeras outras. É compatível, né, com os servidores aí, o Apache, principalmente, e também o IIS em suas versões mais recentes. Tá? Suporta aí um grande, né, número de databases. Tá? É gratuito, então a gente pode fazer o download dele, né, através do site php.net. Inclusive, pessoal, esse site é o site oficial aí, né, do PHP. Ok? Aqui eu tenho a documentação oficial do PHP. Então, toda vez que eu ficar em dúvida, embora eu use aqui o W3 Schools, né, o site oficial, né, da documentação oficial é esse daqui, php.net. Eu tenho aqui em cima, olha, a opção de fazer downloads, tá? Então ele vai permitir que eu faça downloads direto do meu PHP, né, mas a gente não vai utilizar esse recurso por enquanto, a gente tem outras formas de fazer isso. E eu tenho aqui a parte de documentação, tá? Que a gente vai utilizar aqui para as nossas aulas também. E a vantagem da documentação, pessoal, é que ela está traduzida para o português. Então eu vou visualizar ela sempre aí online, né? Eu não faço download dessa documentação, tá? Mas eu venho aqui e utilizo ela, né, no nosso idioma, tá? Então aí com o passar das aulas, né, olha, né, a sintaxe básica, por exemplo, da linguagem, tá? Então, escapando aqui o HTML. Então, só para mostrar aí, olha, né, eu tenho a documentação em, tá, português. Isso ajuda muito. Tá? Então, toda vez que eu precisar consultar algum recurso sobre PHP, basta, né, utilizar aí, né, esse site, tá bom? Aqui, na sequência, tá? Então ele suporta aí, né? É uma linguagem de fácil aprendizado, então é um dos motivos da gente escolher ela para se trabalhar, tá? E executa aí, né, de um modo aí bastante eficiente, de um modo bastante robusto do lado do servidor. É a única linguagem? Não, como eu disse agora há pouco, a gente tem o C Sharp da Microsoft, a gente tem o Java, né? Então a gente tem várias outras, mas é uma das linguagens mais utilizadas, tá? Então essa é a nossa intenção aqui, ok?
A versão aí, né, atual é o PHP 7, mas contudo, a versão anterior acaba sendo a mais popular, né, que é a 5.6, tá ok? Então, às vezes a gente vai usar aí de alguns servidores, né, embutidos com Apache, tudo para ganhar tempo e facilitar, tá? Às vezes vem com a versão 5.6. Pessoal, usar a versão 5.6 e usar a versão 7, para nós, nesse primeiro momento, é indiferente, tá? E outra, como nós vamos estar utilizando aqui dentro, tá, do ambiente do W3 Schools, ele já vem na versão 7, tá? Mas não se preocupem, tá, que esses primeiros passos é indiferente usar uma versão ou a outra, tá? E aí a gente vai para a parte de instalação. Ou eu dou um next aqui, ou eu venho aqui no install. Aqui ele vai trazer algumas informações, né, que eu preciso para instalar isso no meu computador, então no meu PC, tá? Então eu preciso instalar aí um servidor web, então um Apache, por exemplo, o IS, aí eu instalo o PHP e instalo um database, tá? Então, como, por exemplo, MySQL. Pessoal, eu não vou fazer isso agora, tá? A gente vai utilizar aqui o W3 Schools, que é justamente essa opção aqui do online, né? Olha, nós vamos usar aqui o editor, né, online para a gente trabalhar. A gente vai trabalhar muito numa parte conceitual. Daqui a algumas aulas, sim, eu vou voltar aqui e vou mostrar como que a gente faz a instalação, quais são os servidores aí, né, e como que eu vou poder fazer todos esses passos. Mas por enquanto, eu acredito que por umas 5 aulas aqui, né, a gente deva usar o W3 Schools, usar o recurso aqui do Try It Yourself para criar os nossos primeiros exemplos, tá bom? Continuando aqui nessa apresentação do PHP, tá? Um outro ponto aí é a sintaxe dele. Então eu já expliquei isso agora há pouco, mas vamos lá, olha, de um modo oficial agora, tá? Então o PHP ele vai ser embutido, né? Olha, então ele é um script que ele é executado no servidor, né? E ele vai ser aí embutido dentro do HTML. O resultado, né, quando ele é executado no servidor, é que ele devolve sempre, né, um HTML limpo aí para, né, o navegador. Então é enviado de volta o HTML para o navegador, o browser. Tá? A sintaxe do PHP, tá, que eu vou embutir no meio do meu HTML, ela tem que iniciar sempre, tá, com o sinal de menor, ponto de interrogação, palavrinha PHP. E finaliza com ponto de interrogação, sinal de maior. Então agora há pouco eu mostrei isso para vocês, tá? Então é importante aqui a gente deixar claro, né, este exemplo aqui. Tudo que a gente for fazer vai estar nesse formato. Quando chegar o momento de eu salvar isso no meu computador, eu vou salvar isso no formato PHP, tá? Então é importante deixar isso claro aqui, tá bom? Pessoal, pode ser que alguns alunos de repente já conheçam, né, dos programas que a gente utiliza lá na escola, tá? Mas, né, vamos com calma, tá? Eu ainda não vou fazer uso desses programas. Eu gosto de utilizar o W3 Schools porque é indiferente para quem está no computador, é indiferente para quem está no celular. Para quem está no celular, ele consegue fazer uso da nossa aula, tá? Então isso é um ponto muito importante aqui, tá? Então, o aluno que está no celular, ele consegue testar tudo que eu for mostrando aqui, tá? E aí eu não preciso ficar me preocupando, olha, instala tal programa, ó, instalou, deu problema. Então a gente usa online, tá? Depois a gente passa, então a gente não vai criar arquivos ainda com a extensão PHP. Tudo que a gente for fazer vai ser aqui no W3 Schools de modo online. Vocês podem, claro, no final, pega isso, copia, salva num arquivo de texto para ter no computador. Mas só isso por enquanto, tá? Então, o PHP, né, ele normalmente ele vai conter tags HTML, então eu mostrei isso já para vocês, né, e aí a gente tem um exemplo aqui embaixo, bem semelhante com o que eu fiz, né, olha, o exemplo que eu fiz está aqui, da minha primeira página, onde eu já misturei HTML, misturei aí PHP, tá? E aí, olha, eu tenho exatamente esse exemplo aqui. Um ponto muito importante que a gente precisa deixar claro, toda a instrução do PHP, né, termina com ponto e vírgula. Então, o semicolon aqui, tá bom? Ah, mas toda? Nem toda, tá? A gente precisa deixar isso claro. Quando a gente chegar em estruturas de controle, que é o se, o para, né, o selecione caso, essas estruturas não têm o ponto e vírgula. Ela tem uma outra estrutura, que vai ser a chave,
que vai permitir que, né, eu possa aí, né, determinar o meu bloco de comando. Mas por enquanto, para os nossos primeiros exemplos, todas as linhas terminam com ponto e vírgula. Tá? Um outro ponto muito importante aqui, tá? Para a gente já deixar claro, o PHP ele é case sensitive. O que isso quer dizer em outras palavras? Ele faz diferenças de maiúsculas e minúsculas. Tá? Então, se eu coloco, né, o meu comando é echo, se eu colocar ele aí com letra maiúscula, né, ele não vai executar. Algumas palavras reservadas da linguagem, né, só funcionam se eu colocar elas corretamente, como é o caso do if, o else, que seria o se, o senão, que a gente vai ver daqui a algumas aulas. Tá? Então, só para mostrar aqui, olha, se eu colocar o comando echo, vamos até mostrar aqui. Só de vocês verem, olha, já mudou até a cor aqui. Tá? Vamos ver como que ele vai funcionar. Tá? Neste caso aqui, ele executou por conta dele estar rodando online, mas eu já vou dar um exemplo melhor do case sensitive, na hora que eu chegar aqui em variáveis. Tá? Mas via de regra, ele não funciona. Se eu testar ele no meu computador aqui, fora desse ambiente online, né, ele vai dar erro, tá bom? Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Ó, aqui dá para a gente testar esse exemplo. Talvez fique mais claro. Tá? Então aí eu tenho o exemplo da cor. Tá? Aqui, na verdade, ele não deu o erro, né? Mas aqui é uma variável, né? E ele está fazendo a chamada dessa variável. Se a gente observar, a variável só funcionou aqui nessa primeira linha. Tá? Então eu tenho aqui, ó, meu carro é, né, vermelho. Ok? Aqui saiu, ó, my house is, não saiu a cor. My boat is, também não saiu a cor. Tá? Então eu já vou explicar melhor aí esse efeito. Aqui ele não dá erro, né? Esse ambiente online ele não dá os erros, né? Quando eu faço no meu computador, sim, às vezes aparece, né, uma tarja amarela falando aí, né, do erro, ok? Um ambiente mais controlado isso, tá? Então é importante deixar claro aqui, tá? E aí na sequência, nós vamos aqui para comentários, tá? Comentários são códigos, são instruções que eu vou colocar, né, que ilustram aí o meu código. Tá? Então o PHP aceita duas sintaxes quando eu tenho uma única linha. Tá? Comentários, pessoal, não influenciam em nada. É só, como o próprio nome fala, um comentário. Então eu vou deixar ali uma observação, né, para o meu código. Então eu posso colocar aqui com 2 barras, tá? Ou com o hashtag. Tá? Então são comentários de uma única linha. Quando eu tenho comentários de múltiplas linhas, eu preciso abrir a barra, né? Colocar o asterisco, colocar o texto em questão e fechar aqui, né, esse comentário que eu abri com o asterisco e a barra, tá bom? Então olha só, eu posso colocar ele dessa maneira, ou eu posso colocar ele no meio do meu código, tá? A gente também vai ver isso. E o último ponto, né, o penúltimo ponto aqui que a gente precisa para a gente poder começar aí, né, a criar os nossos primeiros exemplos. Variáveis, tá? O conceito de variáveis dentro do PHP é o mesmo que nós tínhamos lá na aula do Visual G. Tá? Então, a ideia de variável é um local, né, uma área reservada da memória do computador, onde eu armazeno informações. E essas informações elas podem, né, ser voláteis, ser variáveis, na verdade. Né? Então eu vou lá colocar um determinado valor, daqui a pouco eu vou lá e altero esse valor, e assim por diante. Um ponto muito importante, pessoal. No PHP, eu não preciso determinar o tipo da minha variável. Porém, toda variável no PHP, ela inicia com o cifrão. Tá? Então aqui é a grande diferença em relação ao Visual G, né? Que todo mundo vem, tá bom? Então neste caso, né, a minha variável ela tem que iniciar dessa maneira. Então, preciso guardar um valor, seja ele um texto, um número inteiro ou um número real, tá? Vocês vão perceber que, tá, a gente vai aqui armazenar isso, tá, em variáveis, mas as minhas variáveis têm que iniciar com o cifrão. Tá? Esse é o ponto mais importante aqui para nós. Tá?
Eu vou explicar tudo isso melhor nos exemplos que nós vamos fazer, tá? Então, só mostrando aqui o conceito de variáveis, né? E aí eu quero finalizar aqui, olha, com o comandinho echo, tá? O echo, ele é o comando de saída. Na verdade, o PHP, ele tem duas maneiras de mostrar valores, né? Eu tenho o comando echo e tenho o comando print, tá? Os dois fazem aí a mesma função com poucas diferenças, tá? A diferença é que o comando echo, ele não tem nenhum retorno, tá? Ele simplesmente mostra a informação. Enquanto o comando print, ele me devolve um valor, né? Falando aí que deu certo ou não, né, a execução. Então, via de regra, ele devolve o valor 1, né, que vai ser utilizado. Então, isso eu posso utilizar para alguma expressão, tá? A gente acaba utilizando sempre aí o comando echo, né? A gente usa o comando print em alguns poucos casos, tá? O comando echo, ele é mais do que suficiente para nós, tá? Então, olha só, o comando echo ele pode ser utilizado com ou sem o parênteses, tá? Então isso aqui às vezes confunde um pouco o aluno que vem do Visual G, né? Ou que vem de repente de outra linguagem de programação, tá? Eu posso simplesmente fazer assim, echo, não há necessidade de abrir um parênteses, e aí eu coloco o meu código, tá? Então ele funciona aqui dessa maneira, tá bom? E aí, com isso, né, a gente ainda tem mais coisas aqui para ver, mas agora vamos criar aí, né, o nosso primeiro exemplo de fato, né, do PHP. Falei bastante, na verdade eu introduzi bastante dos conceitos do PHP que são necessários, mas a partir de agora a gente cria os nossos primeiros exemplos com o PHP, tá bom? E aí, a partir desses primeiros exemplos, a gente consegue exercitar para a gente se acostumar mais à linguagem, tá bom?